noite, rainhas! Sejam bem-vindas à nossa live. Há quanto tempo não estamos juntas, não é mesmo? Olha, já tinha saudade de estar aqui com vocês. Quero dizer desde já que você é muito bem-vinda, que Deus tem um plano maravilhoso para realizar na sua vida, na minha vida, e eu tenho certeza que essa noite ela será marcante, que essa noite você receberá chaves poderosas para ativar a sua identidade, para renovar a sua mente, para que você possa sair daqui diferente para enfrentar situações lá fora no seu dia a dia, porque eu sei que não é fácil, os desafios eles surgem a todo momento, mas nós somos mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Boa noite, minha querida Isabel, quanto tempo, meu amigo Haroldo também está aqui conosco. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe você. A temática dessa noite é uma temática poderosa, né? Rejeição não me define, eu nasci para governar. Shalom, pastora Adriana, o pessoal tá chegando aqui, sejam bem-vindas, mulheres cheias do Espírito Santo, iluminadas, posicionadas, nascidas para fazer a diferença nessa geração. E eu sei que tem muitas coisas boas que o Espírito Santo já tem plantado no seu coração e é tempo de frutificar, é tempo de florescer, é tempo de trazer para fora aquilo que Deus já colocou dentro de você. Não desperdice nenhuma semente, nada do que está no seu coração. Né? Aquilo que Deus colocou no seu coração, que você sabe que vai servir para edificar, faça isso se tornar grande, de valor. Semeie na vida de outras pessoas. Libere essas palavras poderosas que estão dentro de você, mulher. Você é vencedora. Você é uma mulher iluminada e posicionada. Não abra mão desse lugar na presença do Pai. Que maravilha, meninas. Olha, foram dias intensos em que eu não pude estar aqui com vocês. Estava envolvida em alguns projetos de escrita. Grávida de alguns livros, ajudando outras mulheres a gestarem alguns livros que nasceram também no coração do Pai, que eu sei que são mensagens que farão a diferença nessa terra, né? É uma alegria para nós saber que nós estamos utilizando os nossos dons, os nossos talentos para impactar outras vidas, para ajudar outras mulheres a se desenrolarem no chamado do Senhor. E voltando aqui, né, centralizando na nossa temática, que é rejeição não me define, eu nasci para governar. Eu acredito que você, assim como eu, tem algum episódio de rejeição que você já passou. E não é fácil. Realmente ser rejeitado é algo difícil. Muitas vezes a rejeição ela vai nos colocar em uma posição de isolamento. A rejeição ela vai nos afastar da nossa identidade celestial. Vai fazer com que você duvide de quem você é o tempo inteiro. Vai te deixar fraca, vai te deixar desanimada. Vai te fazer com que você abaixe a cabeça debaixo das circunstâncias. E eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus ele não quer te animar. Ao contrário, o Espírito Santo de Deus, ele quer mais do que isso. Ele quer te ativar para que você não abaixe mais a cabeça quando você se sentir rejeitado. Quando vierem situações de rejeição na sua vida. A Bíblia fala lá no Salmo 118, no versículo 22, que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Quem foi essa pedra que os construtores rejeitaram? Jesus. Agora você imagina o nosso Jesus poderoso, cheio da presença do Pai, né, cheio da glória, sendo Deus, né? Foi rejeitado, foi desprezado, com certeza nós não estaríamos isentos disso, né? Ou seja, o que nós precisamos entender é que a rejeição ela tem um propósito. Se nós tivermos sabedoria para gerenciar a nossa vida, para gerenciar as nossas emoções, e buscando sempre o auxílio do Espírito Santo para que ele nos conduza no dia a dia, para que nós possamos vencer todas as tribulações, os momentos difíceis, com certeza nós seremos
elevadas em posição de glória. E é interessante você estudar a trajetória de Jesus, porque você vê que Jesus ele teve uma crescente no ministério dele. E essa crescente não significa que só ele foi aplaudido, só ele foi amado, só ele foi aceito. Aliás, muito pelo contrário. Essa crescente nele era... Quanto mais ele havia sinais, havia manifestação do poder de Deus, mais ele era rejeitado, né, pelos fariseus, pelos saduceus. A Bíblia diz que Jesus ele foi rejeitado pelos seus, né? Ele foi rejeitado pelas pessoas no lugar onde ele nasceu, por pessoas da própria família. Então você vê que nós carregamos um legado, né? Que é um legado que veio realmente para confrontar as situações e confrontar tudo que está desalinhado aqui nessa terra, assim como Jesus trouxe essa presença, trouxe essa unção. E por você e eu carregarmos essa unção, nós vamos ser rejeitados. Eu sei que você pode estar dizendo assim, nossa, Fátima, mas é tão doloroso, é tão difícil, sabe, é martirizante. Mas pensa assim comigo, ó, a rejeição na ótica divina, ela não é o seu fim. E nem o meu fim. Na ótica divina, a rejeição ela é um convite à maturidade, à transformação e à nossa promoção. Olha que bênção. Então, o inimigo, ele vai sempre criar circunstâncias para o quê? Para tentar nos apagar, para tentar nos diminuir, para tentar fazer com que a chama do Espírito Santo de Deus que brada através de mim e através de você seja silenciada. Mas nós não vamos aceitar isso. Ao contrário, quando essas situações vierem, nós vamos nos posicionar, nós vamos nos levantar como essas mulheres que não se deixam paralisar pelas circunstâncias, por palavras adversas, por pessoas, por olhares, né? Muitas vezes você chega em lugares e as pessoas te olham, quem é ela, né? Quem ela pensa que ela é? Muitas vezes, de repente, pelo jeito que você está vestida, pela forma como você se comunica, por você não negociar princípios, por você ser uma mulher reta, de valor. Mas não é porque isso acontece que você vai abaixar a cabeça. E jamais se sinta diminuída. Sabe por quê? Uma coisa que eu tenho aprendido na minha caminhada. O que a pessoa faz de mal com você é sobre ela, não é sobre você. Não é porque, às vezes a gente já fica procurando, né, dentro de nós mesmos, meu Deus, mas sou eu, por quê? E aí gera aquele sentimento de inadequação, e aí aquela situação já faz com que você se feche, com que você acabou seu dia, né, destrói o seu dia. Na minha terra, não sei na terra de vocês, lá no Brasil, tem uma planta, que eu não vou lembrar o nome agora, dengosa, na minha região ela se chama dengosa, que é uma planta que funciona da seguinte forma. Se você encostar o dedo na dengosa, ela murcha e ela se fecha toda. Aí, minha irmã, para essa dengosa voltar, para essa dengosa abrir novamente, vai esperar um tempão. E muitas vezes nós estamos como essa planta, como essa dengosa, né? Vieram situações difíceis na sua vida, e aí você e eu, ao invés de transformarmos situações difíceis em trampolins para o nosso crescimento, nós nos fechamos. Aí agora eu não vou falar mais nada, agora eu vou ficar na minha, não. Se o Espírito Santo te direcionar dessa forma, ok. Mas se você sentir que é para você se levantar como um chofar aqui na terra, como uma voz profética, como até uma voz mesmo de confronto no meio nos meios dos seus amigos, no seu ambiente de trabalho, faça. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não nos envia para uma missão sem nos dar respaldo. Então, assim, Jesus ele foi crescendo, o propósito de Deus ele foi crescendo na vida de Jesus exatamente porque Jesus ele sabia quem ele era. Quando Jesus começou o ministério, quando perguntavam para ele quem ele é, eu sou, né? Eu sou. Então você é escolhida do Senhor, você é a rainha, você é uma mulher que nasceu para fazer a diferença na sua geração e não se deixe perder por situações, não se deixe se perder por causa da fraqueza de outras pessoas.
Se você vê, Jesus ele foi traído, Jesus ele foi rejeitado, mas ao final ele completou a carreira dele com êxito e ele nos entregou uma chave poderosa, que é a maior chave que ninguém mais pode te dar, que é a salvação eterna, que é a sua e a minha redenção. Né? Então, nós vamos vencer, nós fomos revestidas com toda a autoridade. A Bíblia diz que nós fomos revestidas com toda a autoridade já foi nos dada no céu e na terra. Está nas nossas mãos fazermos a diferença. A rejeição ela não pode te apagar, a rejeição ela não pode te anular, ao contrário. Tem um pastor muito conhecido que vocês devem conhecer, ele se chama Augusto Cury, autor de vários livros, e aí ele fala o seguinte, no olhar da psicologia, né, da inteligência emocional, que as emoções, elas funcionam nas nossas vidas, que elas são um bebê. Então, se as emoções são um bebê, aonde é que elas têm que estar? Nas tuas mãos, sobre o seu governo. Você não pode deixar as emoções te governar. Você e eu temos o Espírito Santo de Deus, que é exatamente para trazer essa clareza, para iluminar o nosso interior e mostrar quando as emoções estão desajustadas. E eu sei que muitas vezes não é fácil, porque as emoções elas vêm com força, às vezes remetem a situações do passado. Mas eu e você precisamos ter a nossa vida nas nossas próprias mãos. Não entregue o governo das suas emoções na vida de outras pessoas. Não faça isso. O Espírito Santo de Deus, ele brada dentro de você. Muitas vezes você faz coisas, você se posiciona de formas que não estão alinhadas com o céu, porque você tem medo de ser rejeitada. Você tem medo de ouvir coisas, você tem medo de ser apedrejada. Não tenha medo de ser apedrejada. Você é uma mulher do céu. Você é uma mulher que carrega a glória de Deus. Jamais, jamais deixe que ninguém, que nada e nem ninguém apague a luz que há dentro de você. E é tão interessante essa questão do ambiente, né? Porque eu sei que eu e você muitas vezes estamos em ambientes em que nós não gostaríamos de estar, mas que muitas vezes nós somos obrigadas a estar. E aí você lida com pessoas difíceis, pessoas de personalidades, né, de caráter complicado, pessoas que não se abrem à mudança, pessoas que são rígidas, pessoas que são fechadas, né, para transformação e que querem te ver mal. Por que elas querem te ver mal? Porque sabe que você carrega algo de valor, porque sabe que você é uma mulher precisa, porque sabe que você, onde você coloca a mão, há algo diferente, há transformação, há mudança, né? E essa pessoa, ela é usada, pessoas são usadas pelo inimigo dentro desse ambiente para fazer com que você se desequilibre emocionalmente, com que você se sinta ferida. Mas mesmo que você se sinta muitas vezes ferida, que as lágrimas venham, que haja silêncio, que você tenha que engolir muitas vezes o choro. Pensa que tudo isso está sendo construído para a sua maturidade espiritual. E começa a declarar mesmo a palavra do Senhor sobre a sua vida. Deus, me ajude a me enxergar através da ótica celestial, que eu não me veja mais como uma menina, mas que eu me veja como uma mulher revestida de força. Sabe, como eu me vejo como essa mulher posicionada nas regiões celestiais, como o Senhor diz na tua palavra. Tem uma coisa que Deus, o Espírito Santo, tem falado muito ao meu coração, porque eu fui uma pessoa que lidei, e ainda lido, né, com situações de rejeição. E o Senhor sempre fala para mim, minha filha, quando você estiver no altar secreto, se dobre como um cordeiro. Mas quando você se levantar, se levante como uma leoa, sabe?
Porque muitas vezes nós chegamos, é o contrário, né? Muitas vezes nós chegamos cheias de razão no altar secreto e falando, Deus, isso e aquilo, vamos fazer o contrário. Nós vamos chegar diante do Senhor, Pai, eu reconheço, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, eu preciso ser fortalecido nas minhas emoções, me ajuda a gerenciar o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir, me ajuda a ser diferente. Me ajuda a não somente falar da boca para fora, mas que a minha vida seja um testemunho real da tua presença. E que nada e nem ninguém venha interferir o agir do Senhor na minha vida, que eu não seja como essa planta dengosa que se murcha e que nunca mais abre. Ao contrário, Pai, eu sou uma leoa e assim que eu me levantar daqui, eu vou me levantar diferente. E as pessoas podem até falar, mas eu estou blindada. Existe um escudo da fé na minha frente. Um escudo que me protege. E nada vai impedir o agir do Senhor na minha vida. E onde eu preciso de cura, eu peço ao Senhor, me cure, visite o mais íntimo do meu coração e me faça uma nova mulher. Então peça isso ao Senhor. E eu tenho certeza que quando você se levantar do altar secreto, você vai se levantar de uma forma diferente. Você vai caminhar e fazer aquilo que Deus chamou para fazer. E você nem vai perceber quando você despertar, já tu é curada. Né? Então assim, é andando, semeando, sendo transformada, sendo instigada por Deus. Né? Então tem um livro. Tem um livro que é baseado em uma biografia, se chama... Agora esqueci o nome do livro. Nada Pode Me Ferir. Esse é o nome do livro. É de um autor chamado David Goggins. O David, ele tem um testemunho incrível. Ele é um homem negro, ele ainda está vivo. Ele foi CEO da Marinha. Ele tem um histórico assim de resistência, tanto que ele é chamado ele é considerado um homem mente de ferro. Eu achei incrível o livro dele, o testemunho dele, porque ele foi um menino que veio de uma situação muito difícil. Ele era maltratado pelo pai, queimado, rejeitado. Enfim, ele sofreu as piores atrocidades, e por ser negro também, nas escolas nos Estados Unidos, enfim, sabe, até hoje ele já é um homem que tem nome, enfim, mesmo assim ele ainda passa por diversas situações difíceis, e ele sempre falou que um dia a chave virou na mente dele e ele começou a transformar cada situação dessa difícil, cada olhar de rejeição que as pessoas tinham em relação a ele por ele ser negro. Aquilo fortalecia ele ainda mais. Ele, olha, nossa, eu tenho algo especial. E todas as vezes que as pessoas tentavam rejeitar ele porque ele morou em favela, porque ele veio de uma extrema pobreza, aquilo fazia com que ele tivesse mais energia para trabalhar, mais energia para cuidar do físico dele, mais energia para se tornar mais vitorioso. Então, virou uma chave na cabeça dele. Tanto que ele escreveu 2 livros, Nada Pode Me Ferir, Nada Pode Me Parar. E ele fala exatamente, se nós entendermos o poder que há na rejeição, meu irmão, minha irmã, nada vai nos parar, nada. Porque ao contrário, é você sentir, opa, tô cumprindo meu propósito, por isso que eu tô sendo rejeitado. Opa, tô fazendo aquilo que Deus me mandou fazer, por isso que eu tô levando porrada. Ai, glória a Deus por estar levando porrada, por estar cumprindo aquilo que Deus me chamou para cumprir. Muitas vezes você não vai ser compreendido, as pessoas vão olhar para você e vão falar, quem é você? Você agora quer falar sobre isso? Você não é nada, você não é ninguém. Mas eu quero te dizer nessa noite que você é sim. Você é uma mulher que nasceu para trazer esperança e glória para essa terra. A sua dor, ela tem intimidade com o seu propósito. Às vezes você foi rejeitada em uma determinada área e Deus quer usar exatamente essa área para que você seja instrumento de transformação na vida de outras mulheres. Então, quem governa no silêncio domina nos ambientes. Governe no silêncio, sabe? Não precisa ficar ali tentando revidar o tempo inteiro. Não, Senhor,
Me dê sabedoria para gerir, me dê sabedoria para lidar com essa situação, para dominar sobre os ambientes. Não chegue de cabeça baixa nos ambientes. Não tenha medo de nada e nem de ninguém. A palavra de Deus diz: não temas, não temas, não temas. Tem um não temas para os 366 dias do ano na Bíblia. Então, nós não vamos temer. Eu sempre gosto de pontuar essa questão do medo, né? O medo, ele é um espírito maligno, não aceite. A Bíblia diz que Deus, ele não nos deu espírito de medo. Então, quando você chegar nos ambientes, carregue essa autoridade celestial, sabe? Se coloque como essa mulher que governa, como essa mulher que é rainha, como essa mulher que mesmo sem tendo pessoas que te olham torto, pessoas que te rejeitam, não, eu me vejo através dos olhos do céu. O Espírito Santo me tornou uma mulher transformada, uma mulher gloriosa, uma mulher iluminada, uma mulher vitoriosa. E é assim que eu vou me enxergar a partir de hoje. É assim que eu vou me posicionar. Eu sei que muitas vezes você vai falar isso, mas você vai sentir: ai meu Deus, eu tô falando isso, mas meu coração tá aqui apertado. Eu tô sentindo que eu ainda não tem verdade no meu coração. Mas treine. Vai treinando isso até você se tornar. Comece a governar. Governa sobre os seus pensamentos. Governa sobre os seus sentimentos. Governe sobre as suas emoções. Não permite ser guiada pelas suas emoções. Se nós nos permitirmos ser guiada pelas nossas emoções, nós não vamos chegar a lugar algum. Porque as nossas emoções, elas são frágeis. E às vezes o Espírito Santo de Deus, ele tá te falando, ele tá gritando ali dentro da sua alma, e a sua alma tá dizendo: pelo amor de Deus, sai da casca. Pelo amor de Deus, não aceita mais esse peso, esse jugo da rejeição sobre a sua vida. Ao contrário, use isso como material, use isso como fonte de inspiração para a sua vida. Eu citei o David, né? O David, ele conta que quando ele tinha um desafio, ele lembrava de toda a dor que ele sofreu na infância. Ele lembrava da própria rejeição que ele sofreu do pai dele. E aquilo ali dava um gás. Ele falava: meu Deus, meu propósito é muito grande. Agora é que eu vou com tudo mesmo. Então, assim, vamos mentalizar, não é simplesmente o poder do pensamento, né? É muito mais do que isso, apesar de sabermos que a nossa mente tem sim poder, porque o Espírito Santo de Deus, ele governa sobre a nossa mente. Mas quando você se lembrar de uma dor do passado, dê glória a Deus, agradeça ao Senhor, fala para o Senhor: muito obrigada porque eu passei por essa rejeição. Muito obrigada porque rejeitaram a minha aparência. Muito obrigada porque rejeitaram a minha forma de vestir. Muito obrigada porque me rejeitaram o meu falar. Muito obrigada, Senhor, por esses ambientes que eu ainda entro e que eu sou rejeitada. Obrigada por esse cajado da rejeição que foi colocado nas minhas mãos e que eu levanto ele como um troféu de glória, porque eu digo: Senhor, o Senhor aqui que está governando aqui. E eu governo junto com Jesus Cristo. Então eu governo sobre a rejeição. Rejeição fica no teu lugar. Eu sou imagem e semelhança de Cristo. Sobre a minha vida você não vai reinar. Você está debaixo do meu governo. Você pode até vir contra a minha vida, mas você está se levantando contra a filha do Deus vivo. Contra a vida daquela que já venceu todas as dores, contra a vida daquela que é iluminada, contra a vida daquela que é mais do que vencedora. Então coloca a rejeição hoje debaixo dos teus pés, que é o lugar dela. Não aceite, não aceite. Sabe, seja como Jesus. Que a história de Jesus, ela venha não somente nos motivar, né, mas nos ativar, nos erguer, fazer com que nós venhamos nos tornar mulheres, sabe, mulheres que saem, que quebram as estruturas, mulheres que não têm medo de governar. Deus já te colocou em uma posição de governo. Só que eu e você, nós precisamos ficar nessa posição. E é difícil permanecer. Eu sei, você pode estar falando: Fátima, é muito
muito difícil permanecer. Mas escreve aí no comentário, mulherada. Toda exclusão vai virar unção. Só para você lembrar. Toda exclusão vai virar unção. Então, olha, eu vou fazer até um desafio para vocês. O David, ele faz, que é esse autor que eu falei que é do livro Nada Pode Me Ferir. Ele trouxe uma experiência que eu achei muito interessante no livro, que é assim. Você pega um pote de biscoito vazio e aí você anota num papel todas as situações de rejeição que você passou. Ai, na infância eu fui rejeitada pela minha professora. Ai, eu fui rejeitada por um namorado. Nossa, olha, aquela situação foi tão dolorosa. Aí você coloca isso em vários papéis. E você dobra esses papeizinhos e coloca dentro do seu pote de biscoito. Que é o pote ali que você vai transformar toda essa rejeição em unção. Então, quando você estiver se sentindo enfraquecida, você precisar de energia para alguma coisa, precisar daquela ativação, você vai lá no pote de biscoito, você pega sorteia uma rejeição, abre ela, lê. Opa, fui rejeitada pela minha professora. Lá, quando eu tinha 9 anos, puxou meu cabelo, porque não gostava do meu cabelo. Essa foi a minha professora, puxou meu cabelo porque não gostava do meu cabelo. Meu Deus do céu. Isso aí pra mim já é um gás. Eu vou subir agora igual foguete. Essa professora me rejeitou lá quando eu tinha 9 anos, por causa da minha aparência. Então, meu irmão, significa que aonde eu chegar eu vou brilhar. Que aonde eu chegar as pessoas vão ver uma beleza diferente em mim. As pessoas vão falar, nossa, você é tão bonita, você tem uns traços diferentes, seu cabelo é diferente, uma estrutura diferente. Então, transforme todos esses impactos, todas essas dores que vieram contra você em trampolins para o seu crescimento. Sabe quando o inimigo vier, aquela rejeição. Opa, essa rejeição, meu Deus do céu. Muito obrigada por me lembrar disso. Muito obrigada por me lembrar que eu tive essa infância e essa adolescência de rejeição. E mesmo assim, eu já venci. Mesmo assim, eu estou de pé. Perfeito. Então, significa que o meu futuro é glorioso. E é para lá que eu tô indo. Eu não vou ficar parada aqui na rejeição. Ao contrário, eu vou crescer igual Cristo. É para cima. Eu não vou. Quando eu tiver que descer para baixo, é só para me humilhar na presença do meu Pai. Mas eu me levanto de cada situação difícil mais forte, mais posicionada, mais cheia da graça, mais cheia da presença do Senhor. Porque é para isso, minhas irmãs, que Deus nos chamou. É para isso que Deus te chamou e que o Senhor tem nos colocado no meio de pessoas, para que nós venhamos ser luz, para que as pessoas elas percebam isso. Não vamos mais nos colocar em uma posição de vítima. Olha, deixa eu te entregar uma chave aqui. A vítima, ela não conquista nada. A vítima, ela anda em círculos. Não seja vítima do seu passado. Não seja vítima da sua história. Não seja vítima das circunstâncias adversas que acontecem na sua vida. Ao contrário, Senhor, eu vou transformar todas essas desgraças que aconteceram na minha vida em glória. Tudo, Pai, tudo que está vindo contra mim vai se transformar em dupla honra. Eu sou resposta para minha geração. Onde houve lágrimas, vai haver sorriso. Às vezes as pessoas me perguntam, nossa, Fátima, você é tão sorridente. Nem sempre foi assim, gente. Nem sempre foi assim. A vida foi me tornando uma pessoa fechada. A vida foi me tornando uma pessoa dura. A vida foi me tornando alguém amargurada por muitas situações difíceis que eu vivi. Até que teve um dia que eu tive um encontro com meu Pai Celestial. Isso já depois de estar na presença do Senhor. E Ele me marcou profundamente. E todas as vezes que eu vou para o meu altar secreto, e até em situações do dia a dia,
que eu tenho experiências com o Espírito Santo de Deus, a primeira coisa que eu vejo, sabe o que que é? O sorriso dele. Eu vejo o Espírito Santo sorrindo para mim. Porque a Fátima que era chorona lá atrás, a Fátima que era amargurada lá atrás, ficou lá atrás. O Espírito Santo sempre me lembra que a partir de agora, sorria. A partir de agora, seja essa mulher sorridente, essa mulher que evidencia que Deus, Ele está sempre conosco, que Deus, Ele está sempre gestando algo novo no nosso espírito, que a nossa função é gerar vida, que onde nós passamos pode haver morte, mas se nós chegarmos em um ambiente, esse ambiente vai ter que nos respeitar. Mulheres, os ambientes, eles precisam nos respeitar. Você não tem que transformar a sua identidade para se adaptar aos ambientes. É claro que existem ambientes que nós temos que, nos portar de determinada forma, mas jamais abra mão de quem você é, por medo do outro, por medo da crítica, por medo de ser oprimida, por medo de dor. Muitas vezes nós nos escondemos porque temos medo da dor. Não, meu Deus do céu, essa dor aqui, essa pressão que eu tô vivendo nesse momento é uma pressão que vai me dar gás para eu avançar. Boa noite, Dicilene. Seja muito bem-vinda, minha querida. Shalom, shalom. Então, a rejeição é essa tentativa do inimigo de apagar a sua luz interior. Mas não vai apagar, porque quem te impulsiona, quem te direciona é o Espírito Santo de Deus. É Ele, meu povo. É Ele, mulherada. É Ele. É Ele que nos leva a ver o que nós não estamos vendo. É Ele que gera em nós aprendizados. É Ele que aquece o nosso coração todas as manhãs e nos mostra o caminho, nos mostra o que é certo. É Ele que nos conduz em vitória, em triunfo. É Ele que nos mostra uma nova realidade. É quem nos dá novas perspectivas de vida. O seu brilho ninguém pode apagar. E não apague o seu brilho. Não permita com que a sua luz seja ofuscada por causa da insegurança, da inveja de outras pessoas. Não faça isso. Não se anule para que outros, não se diminua para caber debaixo da insegurança de outras pessoas. Ao contrário. Pai, eu sou uma mulher de valor. Eu sou uma mulher nascida para reinar, para governar. E é agora, é para esse tempo, é para hoje. Não, amanhã eu mudo. Não, amanhã eu vou passar, eu me submeto. Hoje eu vou levando. Não vamos levando não, gente. Nós vamos avançar de glória em glória. Tudo em mim, tudo em você comunica. Você sabia disso? Então, se posiciona como uma mulher que já venceu essas tribulações. Por mais que as suas emoções elas queiram te enganar, dizendo, não, você não venceu. Não, olha aí todo mundo te tratando aí com rejeição. Olha aí todo mundo te ignorando. Olha aí você tentando falar e ninguém te ouve. Alguém já passou por essa situação? De tentar falar, de tentar abrir a boca e não ser ouvida? Pois eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida nessa noite, que a partir de hoje, as palavras que saírem da tua boca serão palavras sábias, palavras de autoridade, palavras que serão como flechas de luz entrando no coração de cada mulher, e que essas mulheres, que essas pessoas, elas serão impactadas e que elas não serão mais as mesmas, e que elas vão te respeitar. E que não haverá distorção de palavras. As pessoas não vão mais distorcer essas palavras que saem da tua boca. Mas ao contrário, essas palavras sairão alinhadas e cumprirão o propósito para o qual elas foram designadas. Essa autoridade, esse manto de sabedoria está sobre a sua vida, mulher. Toma posse aí, recebe aí em nome de Jesus. As mulheres colocaram aqui, eu já. É muito ruim
você tentar ser ouvida e parece que você está sendo silenciada, né? Parece que a sua voz não tá ecoando, você não tá conseguindo trazer a mensagem. Muitas vezes não é porque você não tá trazendo a mensagem. É porque as pessoas não querem ouvir a sua mensagem, porque é uma mensagem de confronto. Porque a sua mensagem, ela traz luz e não é todo mundo que quer luz. Mas não é por causa disso que nós vamos deixar de reinar. Não é por causa disso que nós vamos deixar de ser embaixatrizes, embaixadoras do reino de Deus aqui nessa terra. Nós não vamos recuar. Aonde você chega, o reino de Deus chega com você. Não recua. Não retroceda. Avance. Tô sofrendo perseguição. Sabe o que é perseguição? Anote isso aí, meninas. Perseguição significa que você tá bem devagar. Perseguição significa que o Espírito Santo tá falando assim pra você, ó, bora. Tem fogo atrás de você. Opa, meu Deus, estão me perseguindo. Olha o tanto de gente vindo atrás de mim. Vocês já passaram por alguma situação em que tinha pessoas correndo. Oh, meu Deus, deixa eu entrar logo aqui. Tem um monte de gente vindo atrás de mim, em fila, enfim. Então, a perseguição, pessoas vindo atrás de você, lançando palavras contra a sua vida, é pra você avançar. Não é pra você paralisar, não. Não é pra você recuar, não. Ao contrário. Meu Deus, isso aqui é um estímulo, isso aqui é uma unção, é um instigar de Deus pra minha vida pra eu fazer melhor. É um instigar de Deus pra minha vida. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo, vai, voa, avança, você tá pronta, você tá preparada, você já tem tudo aquilo que você precisa pra fazer o que está no seu coração. Ah, mas e se não gostarem? Ah, mas e se me rejeitarem? Ah, mas se me mandarem parar? Não ouça essas vozes. Não se deixe intimidar por essas vozes. Continue firme, continue de pé. Governe sobre a sua vida. A sua estabilidade espiritual, ela vai assustar quem vive de aparência. Muitas pessoas, elas só vivem de aparência, sabia disso? Elas não fortalecem a sua essência. Elas não alimentam a alma, não alimentam o espírito. Então, quando vê alguém que se alimenta, alguém que tem luz, alguém que traz algo diferente, elas se sentem incomodadas. Então, a sua voz, a sua presença, ela realmente vai trazer confronto. E muitas vezes as pessoas, elas não têm maturidade para suportar a luz que há em você. E o que vai acontecer? Elas vão te rejeitar. Para quê? Para te ferir. Porque a rejeição, gente, é uma ferida que o inimigo usa para quebrar a nossa conexão com o céu. Eu não sei se você já passou por alguma situação. Eu já. Em que veio a rejeição em uma situação. E aí você estava sendo um momento de plena comunhão com Deus, tendo experiências com o Espírito Santo. E aí, de repente, aquela situação quebrou aquele fio, quebrou aquela conexão. E fez com que você não conseguisse mais, né, tivesse que lutar de novo para reconquistar aquela posição em que você estava. Então, não aceite mais. Não aceite mais. Todas as vezes em que essa situação... Tem um exercício da PNL, que é a programação neurolinguística, que eu acho muito interessante também, que fala assim, que nós temos âncoras, né? E a própria Bíblia diz, né, que a palavra de Deus é o quê? É a nossa âncora. O que são âncoras? A âncora é o que dá o equilíbrio e o sustento. Então, quando você tem alguma situação adversa, quando você precisar de uma âncora, o que você vai fazer? Primeiro você tem que instalar essa âncora. Como é que você vai instalar essa âncora? Você vai lembrar de muitos momentos bons também que você passou. Momentos em que você, sabe, venceu situações em que você saiu por cima, em que você se sentiu bem, que você se sentiu direcionada pelo Espírito Santo de Deus, em que você foi realmente guiada pelo Pai. Você vai se lembrar disso e você vai trazer um gesto. Por exemplo, aqui, né, com a minha mão assim, meu dedo aqui. E aí apertar esse dedo. Eu aperto e aparece aqui um sinalzinho. Então isso é uma âncora. Eu vou lembrar, né, daquela situação boa que eu fui vitoriosa,
fiz aqui o meu sinal. E quando vier uma situação ruim, automaticamente eu me lembro e eu uso essa âncora. E você pode fazer isso, sabe com o que também? Com versículos bíblicos. Comece a utilizar versículos bíblicos como âncoras. Comece a usar a palavra de Deus como âncora. Lembra de um versículo bíblico que te fortalece. A Bíblia diz o quê? Nós somos mais que vencedoras em Cristo Jesus. Que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos mais do que vencedoras. É que existe algo em nós que foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, um propósito que Ele quer realizar na nossa vida, através da nossa vida. Então instala essas âncoras dentro de você, para quando vierem essas situações, servirem como barreira, como proteção, como escudo. Vai bater e vai cair por terra. Não vai entrar mais dentro do teu coração. Lembra do que eu falei hoje. Se for difícil de lembrar que nós temos que cuidar das nossas emoções como se cuida de um bebê, lembra que o seu coração é um recém-nascido. Se você lembrar de um coração, do seu coração, imagine ele um recém-nascido. O que um recém-nascido precisa? De cuidado. Ele é frágil. Então, cuide do seu coração como um neném. Sabe, um neném que tem, sabe, zelo, tenha zelo com o seu coração. Não deixe emoções ruins e tóxicas entrarem dentro dele. Não deixe pessoas jogarem o lixo emocional da alma delas em cima de você. Porque as pessoas, elas vão querer depositar as inseguranças delas em cima de nós. E às vezes até sem perceber. E às vezes até pessoa que nos ama, né? São pessoas que estão, que geralmente acontece assim, né? Pessoas que estão no nosso ciclo de convívio. Porque pessoas que não estão no nosso ciclo de convívio, a gente nem liga. Agora, pessoas que convivem conosco, aí dói. Dói, né? Você ser rejeitado, às vezes, situações que você passa muitas vezes com o seu esposo, situações que você passa com irmãos da igreja, enfim. É aprendizado, é trampolim. É maturidade que o Senhor quer nos levar. Nós estamos sendo levadas a um novo nível de maturidade. E essa maturidade, ela vai passar pelas nossas emoções. Essa maturidade, ela vai passar sobre o domínio dos nossos pensamentos. Pensamentos geram sentimentos que geram atitudes. Então, se veio para minha mente, eu sei que não é bom, por que eu vou alimentar? Para que eu vou alimentar a rejeição? Não, eu sei que eu não sou isso. E Deus, ainda que eu não seja a pessoa que o Senhor me chamou para ser, eu estou me tornando essa pessoa dia após dia. Eu estou me tornando. Então, eu vou vencer. Eu já venci, já pensa assim, eu já venci. Já se vê lá na frente, sendo vitoriosa, gloriosa. Não tenha medo, sabe? Não recue. Continue a avançar. Rejeição bateu na porta. Opa, vou avançar. Agora que eu vou ser firme mesmo. Opa, agora que eu vou. A única coisa que eu vou deixar morrer dentro de mim vai ser a velha Fátima. A Fátima que se deixava parar em cada circunstância. A Fátima que era de emoção frágil, que era dominada pelos sentimentos que não edificam. Não, agora, hoje, jamais. Hoje eu vou vigiar, né? A Bíblia diz o quê? Vigiai e orai. Muitas vezes nós oramos muito. Ai, Deus, não deixe isso acontecer comigo. Começa a orar diferente. Senhor, se vierem essas situações, me dê sabedoria para lidar com elas. Se essas situações vierem, que o Senhor me ensine a transformar cada uma em fonte de energia para eu não retroceder, Se essas situações vierem na sua vida, significa uma coisa, que você está no caminho certo. Imagine Jesus. A rejeição veio porque ele estava cumprindo o propósito dele. Ele estava cumprindo a missão pessoal de vida dele. Então,
você está vivendo, aquilo que você está vivendo hoje, faz parte de um propósito, faz parte de um projeto divino. E eu sei, não é fácil, não é fácil, não é fácil. Eu falo porque assim, eu vivo muitas situações de rejeição em um determinado ambiente, que eu não posso falar aqui. E não é fácil, não é fácil. Mas o Espírito Santo de Deus tem me ensinado a enxergar de uma outra forma. E eu percebo que eu tenho crescido em relação a isso. Porque não é o que acontece com você e comigo, é o que nós fazemos com o que nos acontece. E se o mal que o outro nos faz está nos atingindo, é porque ainda não estamos governando. Nós não estamos tendo o governo das nossas vidas. Olha para os grandes homens de Deus, olha para as grandes mulheres de Deus que a Bíblia fala. Eles abriram mão, sabe, do ego, da vaidade de estar sempre por cima. Não, se o outro quiser, não é que você vai se diminuir, mas se o outro se achar melhor que você, que se ache. Você sabe que você tem seu valor. Você sabe que você é uma pérola preciosa. Você sabe que você é uma mulher marcada pelo Pai. Então não alimente aquilo que você não quer ver crescer. Se você sabe que essas situações são situações, sabe, pesadas, difíceis. Como é que eu falo isso? Não são as situações. Sou eu e é você que tem que mudar. As situações, elas vão continuar. Eu sinto te desanimar. Muitas vezes nem as pessoas vão mudar. Há um erro que eu cometia muito, mulher. Eu orava muito para Deus mudar as pessoas. Muito, 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 muito. Eu falava, Deus, eu não dou conta, me ajuda a lidar com essa pessoa aqui. 8 anos no mesmo ambiente que essa pessoa, Senhor, essa pessoa não muda. Eu faço de tudo para agradar e esse era exatamente o meu problema. A síndrome da boazinha, né? E as pessoas não respeitam quem é assim. As pessoas precisam olhar para você e para mim e veem que existe uma realeza e veem que existe um governo. As pessoas precisam nos respeitar. Não é que eu e você vamos impor, eu vou impor a todo custo o respeito. Não é isso. É a forma como eu lido primeiramente com a minha própria vida. E as pessoas, elas sentem quando a gente abaixa a cabeça para elas. Elas percebem quando elas nos atingem, quando elas nos ferem e que nós somos reativas. A partir de hoje você não vai ser reativa, mulher. Ao invés de você reagir, você vai agir. Opa, eu vou parar e eu vou pensar. Que situação é essa? Essa situação realmente me define? Não, está definindo a outra pessoa que está aqui do meu lado. A Soraya até colocou aqui, quando não quer mudar, não há o que se fazer. É, minha amiga, é isso mesmo. Porque Deus, ele respeita cada um. Ele respeita. E outra coisa, a sua mudança, ela vai interferir na mudança do outro. A pessoa vai ver, opa, com a Soraya, com a pastora Adriana, com a Isabel, com a Dicilene, não posso mexer com essas mulheres não, hein? São posicionadas. Olha, elas sabem que elas são, viu? Eu que nem mexo. Eu que sou boba de querer jogar minhas bagagens emocionais em cima delas, minhas frustrações em cima delas, elas não aceitam. O outro faz com você, e não é um motivacional não, gente, é o que é. O outro faz conosco o que nós permitimos. Por isso nós precisamos ter limites claros dentro de nós. Isso é divino, isso é celestial. Eu falo para vocês porque eu sou uma pessoa que estou aprendendo o tempo inteiro a colocar limites dentro de mim. A dizer mais não. Sabia que cada sim que você fala pode ser um não para Deus? Pode ser um não para o seu chamado? Pode ser um não para o que Deus quer fazer através da sua vida? Pense sobre isso. Imagine se Jesus tivesse falado sim para todo mundo que apareceu no caminho dele.
Imagina se Jesus tivesse parado. Não, vamos fazer uma tenda aqui, Jesus. Ó, fica aqui conosco. Vamos botar aqui uma tenda e fica só com a gente aqui. Não teria cumprido o propósito dele. Não, Jesus, vamos ficar aqui nessa cidade. Ó, tá tão desconfortável ficar mudando de um lugar para outro. Essa vida de nômade não tá boa. Né? E eram os mais inteligentes, Mateus e outros que estavam com ele. Imagina, né? Isso é só, não tá na Bíblia, só tô falando isso imaginando, né? Os que eram mais doutos, mais inteligentes, falando isso, Jesus, ó, vamos parar, vamos raciocinar aqui, né? Não, vamos parar e vamos fazer uma casa aqui pra gente, um templo aqui pra gente, várias pessoas que quiserem, você já tá famoso. Então, se vocês quiserem, elas que venham pra cá pra te ouvir, né? Era plausível, era um argumento bom, mas não era o que Deus tinha para a vida dele. Se ele tivesse feito isso, Jesus não teria cumprido a missão dele. Então eu te pergunto nessa noite, o que é que está roubando você de você mesma? Para onde, que lugar foi esse que a rejeição te colocou? No lugar de isolamento, do abandono, do sentimento de inadequação, da insegurança? E é engraçado, né, quando eu me lembro dessa frase, né, que o bloqueio, os nossos bloqueios têm intimidade com o nosso propósito de vida. Então, o inimigo, gente, ele vai sempre querer bloquear você e eu dentro dos nossos dons, dentro dos nossos talentos, para nos calar, para que a gente não viva aquilo que Deus nos chamou para viver. Tá entendendo? Ah, eu tive um trauma, diziam que eu não falava direito, eu gaguejei na hora que eu fui falar, não sei o quê. Nunca mais também eu peguei no microfone na minha vida, agora que eu vou pegar. Agora que eu vou falar. Porque esse é o meu chamado. Deus está me chamando para isso, para ser essa mulher de voz. Né? Não uma voz, que não um eco, muito mais que um eco, mas para ser uma voz. Uma voz é o quê? É algo marcante, algo que ecoa. Eu sou um chofar. Eu tenho presença, eu tenho visão. Então, aonde estão suas feridas? Faça como o Guggens do potinho de biscoito. Cada rejeição, opa, foi nisso aqui? Ó, perfeito. Me rejeitaram dizendo que eu era feia. Meu Deus do céu, tô me olhando no espelho agora que eu vi o tanto que eu sou bonita. Como é que eu não me toquei? Que as pessoas não conseguiam enxergar a beleza em mim porque existia algo diferente. Como é que eu não me toquei? Que eu tinha outros pontos de vista, por isso que as pessoas não conseguiam aceitar o que eu falava. Como é que eu não me toquei nisso? Que era Deus que estava iluminando os olhos do meu coração para que eu pudesse agir dessa forma. Né? E às vezes é só um, gente. É só um mesmo dentro do barco que pensa diferente. É só um dentro do barco que está iluminado. Aí você vê todos os outros em trevas e só você com luz. Ao invés de você iluminar os outros que apagam a sua luz, está errado? Não. Eu sou candeia. Eu sou luz. Então, eu vou iluminar esse ambiente. Eu não vou permitir que a treva do outro apague a minha luz. A pessoa está querendo depositar essa rejeição que ela sente em cima de você. É a rejeição dela, é o lixo dela, é o trauma dela. Não é sobre você não, mulher. Então se levante de uma forma diferente nesses dias. Toma aí, ó, o chá, né, entre rainhas. O chá da cor interior, o chá da sua transformação, o chá do ativar da sua identidade. Qual é o chá que você precisa tomar hoje? Coloca aí nos comentários. O que precisa ressuscitar no seu coração? Qual é esse chá que você precisa? Qual é essa unção que você precisa hoje? Qual é essa clareza que você precisa hoje para avançar? Eu quero que você guarde no seu coração essa frase. Rejeição, ela não te enfraquece. Ela te posiciona. Se até Jesus foi rejeitado, é sinal de que você está no caminho certo. Olha só. Você e eu estamos sendo rejeitadas, estamos no caminho certo. Bingo! Me rejeitou hoje, meu Deus, muito obrigada, eu estou no caminho certo.
eu tô no caminho certo. Obrigada, Pai. Obrigada. Porque ou eu tô no caminho certo, porque o Senhor tá me mostrando, trazendo clareza e dizendo que eu preciso mudar, ou eu tô no caminho certo, porque eu já estou fazendo aquilo que eu deveria fazer e por isso as trevas estão incomodadas com a minha luz. Então, quanto mais rejeitada eu for, a partir de hoje, mais ativada por Deus eu serei. Quantas chaves aí estão virando na sua cabeça? Na minha, muitas. Eu falo para você com o meu coração aberto aqui hoje. Esse é um tema desafiador. Se eu vim falar hoje sobre isso para você, eu tô falando como uma pessoa de testemunho de muitas curas que eu já vivi. Sabe, rejeição por ter vindo de uma família muito pobre, porque a minha mãe foi gari, né? Eu não sei, tem a Isabel aqui que é de Portugal, não sei se ela sabe o que é gari. Pessoas que limpam a rua. Né? Eu era rejeitada pelas minhas coleguinhas, porque eu vinha de uma família muito pobre, né? Rejeitada pela minha aparência, por ser muito magrinha. Quem me acompanha nos stories vê que eu tô sempre tentando ganhar peso. Às vezes eu ganho. Vai 2 quilos, vem 2 quilos. Vai 2 quilos, vem 2 quilos. Um dia eu chego lá nos meus sonhados 10 quilos a mais. Então, houve muitas situações de rejeição, muitas rejeitadas pelos professores, sabe? Rejeitada por pessoas que olhavam para mim e falavam assim, não, você não, você não, você não. Entendeu? Você não tem que estar aqui. Esse não é o seu lugar. E nem por isso eu baixei a minha cabeça, nem por isso eu desisti. Claro que houve momentos em que eu fui paralisada. Houve momentos em que eu deixei com que essas vozes me fechassem. Mas hoje eu tô aqui para te dizer que eu, graças a Deus, tenho vencido. E sei que tem muitos desafios na frente para vencer, pela frente. Mas assim como eu venci, eu sei que você vai vencer, que você já está vencendo. Então, receba essa palavra na sua vida. Acolha essa palavra no seu coração nessa noite e governe sobre a rejeição. Governe sobre a rejeição. Coloque a coroa de glória sobre a sua cabeça. E não permita que mais nenhuma voz contrária à voz do Espírito Santo de Deus te coloque em lugares que você não foi chamada para estar, que é o lugar de isolamento, que é o lugar do medo, que é o lugar da rejeição, que é o lugar da invisibilidade. Não, você é luz, você traz clareza, você tem respostas, você tem chaves, você tem unção. Então, cada rejeição hoje será transformada em unção, em promoção na sua vida. E eu sei que muitas têm compromissos, né? Já estamos chegando, então, ao final da nossa live. A pastora Adriana comentou, Deus te abençoe por essa palavra. Amém, minha querida. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um que esteve aqui. Isabel, recebo, tomo posse em nome de Jesus, de Yeshua. Amém, nosso Yeshua querido, nosso Jesus. Que vocês sejam essa candeia, que vocês sejam essa fonte de inspiração por onde quer que vocês passarem. E que nada cale a sua voz profética. Você é um chofar aqui na terra. Você é um chofar adorador. E o seu testemunho vai servir para impactar muitas outras vidas. Que Deus abençoe a sua vida. Seja fortalecida, seja revestida da glória de Deus nessa noite. Fiquem na paz. Gratidão, minha rainha, pelo ensinamento e pela palavra forte. Gratidão por vocês estarem aqui. Gratidão por essa noite. Muito obrigada, querido Espírito Santo de Deus, por estar trabalhando nos nossos corações, na nossa identidade. E cuide desse bebê, cuide desse recém-nascido que é o seu coração. De tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Amém? Amém. Deus abençoe.